entregar. A Academia de Motores apresenta a diferença entre arrefecimento e refrigeração. Bons estudos! Muito bem. Tem um assunto muito bacana hoje para falar com vocês. Vamos falar sobre temperatura. Temperatura é um elemento natural. Temperatura é um dos elementos naturais, um fenômeno natural mais poderosos que existem no planeta Terra. A temperatura por si, ela modificou o planeta. Para ser bem sincero, a temperatura moldou o universo. Okay? Através da temperatura, houveram explosões, né? Expansões do universo. Né? No planeta Terra houve a divisão dos continentes. A erupção de um vulcão, por exemplo, é a maior fonte da magnitude da temperatura no planeta Terra, para você ter ideia. Sem falar no nosso amigo Sol, que hoje está ausente, mas normalmente é ele que nos gera várias vitaminas, energias, fotoenergias, que fazem com que você viva a sua vida. Okay? A temperatura é um elemento, é um componente importantíssimo na vitalidade do ser humano. E quase que como por instinto, o ser humano acabou se utilizando da temperatura para a sua própria evolução. O primata, os primórdios, né, os primeiros seres humanos, o Homo sapiens, acredito que tenha sido ele, descobriram fogo, né? Mas ele já tinha visto fogo. Fogo em floresta, o raio cai, queima, pega fogo na floresta e tal. Mas aí, no decorrer da evolução, ele foi lá e flexionou uma madeira sobre outra madeira. Alguns dizem que foi assim, outros dizem que foi assim, mas na verdade ninguém sabe, porque ninguém estava lá. Mas sabemos que foi por conta da fricção. A fricção gera temperatura, e a temperatura gera o fogo. Come on baby, light my fire. Então se você quiser raciocinar direito, raciocinar de forma correta, primeiro veio a temperatura, depois veio o fogo. O fogo é um dos geradores de calor. O fogo consegue gerar um calor muito grande. Por que eu estou falando sobre temperatura? O que tem a ver temperatura com os conteúdos do meu canal? Temperatura. Se o motor estava funcionando até agora, a gente estava observando se tinha algum vazamento, alguma coisa. E a gente tem que controlar a temperatura com ventiladores. Tem um ali, tinha outro aqui, a gente acabou de descer ele e tal. Controlando a temperatura toda. Por quê? Porque o motor de 750 cilindradas, ele está parado em cima de um elevador. Ele não tem como se refrigerar. Refrigerar, essa palavra é importante nesse vídeo, porque refrigerar confunde com arrefecer. O que é arrefecer? O que é refrigerar? Refrigerar é o ato de você reduzir a temperatura. Se eu quiser reduzir a temperatura aqui agora, eu pego um balde d'água e jogo aqui. A temperatura, puff, vai cair. Eu vou provocar choque térmico, né? Vou danificar o motor, danificar algumas partes do motor. Apesar de ser uma motocicleta e ela está propícia e preparada para trabalhar na chuva, mas você jogar um choque térmico, um balde d'água em cima de um motor não é nada adequado a se fazer, ok? Então, muita temperatura. E a temperatura é um elemento do motor. É aí onde entra o arrefecimento do motor. Arrefecimento não é refrigerar. Refrigerar é você baixar a temperatura. Arrefecer é você deixar, no caso do motor, no caso da motocicleta, ou do carro, ou do caminhão, seja o que for, é você deixar chegar na temperatura. Chegou naquela temperatura ideal, você estabilizar naquela temperatura. Isso é arrefecer.
Em alguns veículos existe um sistema de arrefecimento. Okay? Aliás, todos os veículos têm um sistema de arrefecimento. E existem diversos sistemas de arrefecimento de formas diferentes. No caso desta motocicleta aqui, ela se utiliza do óleo do motor, que neste caso também circula pelo quadro da motocicleta. Tá vendo? Existem conexões no quadro da motocicleta, do motor para a motocicleta, tá vendo? E do quadro para o radiador, ou seja, ela trabalha a temperatura do óleo para provocar o arrefecimento. No caso do seu carro lá na sua garagem, ele tem um líquido de arrefecimento, né, água com uma espécie de um aditivo, que circula pelo motor em pontos específicos, passam pelo sistema de arrefecimento, sistema de radiação, de radiador. Nesse radiador, bem parecido com esse, só que de um tamanho maior, né? Tem um ventilador atrás dele. Esse ventilador não sopra, esse ventilador suga, pelo contrário. E com esse sistema no carro, ele controla essa temperatura. Ora a ventoinha liga, ora ela não liga. Ora ela liga, ela recebe a informação de que a temperatura chegou nos 90 graus e ela desliga. Okay? Por que toda essa engenharia? Por que toda essa preocupação em arrefecer a temperatura nos 90, 95, alguns veículos 100, outros veículos 110, outros veículos 89, né? Mas normalmente você vai olhar no painel do seu carro e a temperatura, o painelzinho da temperatura vai estar lá paradinho no ponto certinho. Pode ser que oscile pouca coisa, mas ele vai estar lá, naquele ponto, ok? Porque a temperatura é uma peça. Porque a temperatura é um elemento necessário para o motor. Porque a temperatura faz parte do motor. Ele precisa da temperatura. Por diversos motivos. Primeiro motivo e mais principal deles. Okay? Motores ciclo Otto que funcionam movidos a combustão e expansão de combustíveis, eles transformam energia térmica em energia cinética. Ou seja, camisa, pistão. Camisa e cabeçote. Esta aqui é a parte geradora de energia. É aqui onde há a sucção de energia, a mistura de combustível, a compressão do combustível, a expansão do combustível e a expulsão de todos os gases e elementos explosivos. Todo esse processo térmico para gerar energia em cima do virabrequim. Aqui, nesse caso aqui, nesta região é onde existe a árvore de manivela, é onde toda aquela energia gerada nessa região se torna em movimento mecânico, movimento cinético. Okay. Então, este processo térmico de funcionamento, ele precisa de temperatura. É uma transferência de energia, é uma transformação de energia. É uma transformação de uma temperatura controlada e elevada em funcionamento mecânico. Segundo, e não menos importante, é que como é um mecanismo metálico, e não só metal, mas tudo na Terra, através da temperatura se deforma, o que ganha temperatura dilata e o que perde temperatura retrai. No caso do metal, essas dilatações são bem salientes. A laje da sua casa, o teto, as portas da sua casa também sofrem dilatações, sofrem alterações, modificações por conta da temperatura. Às vezes uma porta da sua casa aí no inverno ela fecha fácil, mas no verão ela é difícil de abrir, ou o contrário, né? Uma janela de madeira, né? No período frio ela emperra ou fica fácil de fechar, e no verão ela fica fácil de fechar ou emperra, inverte essa situação. Enfim, só que no metal essa situação ela é mais sensível, é muito mais sensível. Tanto é que quem projetou isso já sabia disso. Já sabia que a dilatação dos metais, a dilatação do alumínio, né, do magnésio, do aço,
tem um grau de dilatação, e esse grau de dilatação, inclusive, deve estar tabelado. Existe uma tabela de dilatações sobre os materiais em determinados tamanhos, massas, posições, ok? E os componentes internos móveis do motor, enquanto o motor está frio, ele não está na posição correta ainda. Ele não está no tamanho correto ainda. O pistão não está no tamanho correto com relação à camisa. As válvulas não estão no tamanho correto em relação aos guias de válvula. Os anéis não estão no tamanho correto com relação ao pistão. O virabrequim não está no tamanho correto em relação às buzinas. Todo esse desajuste se corrige com o ganho da temperatura. Porque a temperatura nesse processo ela é inevitável, não tem como você evitar. Ela vai ser gerada. Já que ela vai ser gerada, então a peça é moldada e determinada naquela medida, já esperando a dilatação, já esperando o crescimento da peça. Então você aí, que tem seu veículo, e você está com problemas de arrefecimento, você está com problemas de alta temperatura, ou então vazamentos no seu radiador, tal, e você leva no mecânico. E o mecânico fala assim, não, fica tranquilo, é só tirar a válvula termostática. Tira a válvula termostática que você resolve o problema. Galera, não deixa fazer isso. Não deixa ele fazer isso. A válvula termostática faz parte do processo de arrefecimento do sistema, daquele sistema de arrefecimento. Se você tirar a válvula termostática, você vai desequilibrar toda a engenharia e o projeto feito para aquele motor para manter o arrefecimento. Às vezes as pessoas dizem, não, eu tirei a válvula termostática e meu motor está tranquilo, eu trabalho abaixo da temperatura. Você está danificando o seu motor. Você está danificando o seu motor porque com a falta da temperatura correta dentro do seu motor, além das peças do seu motor não estarem no tamanho correto, o próprio óleo não chega na temperatura adequada para penetrar nos pequenos orifícios e conseguir realizar uma gama de lubrificação perfeita. Ele não vai conseguir completar o desenho hidráulico de forma completa. Está conseguindo entender? Você vai ter uma pressão altíssima de óleo porque aquele óleo está grosso ainda. Ele não atingiu a viscosidade correta. Mas você vai ter uma vazão muito baixa. A gente já falou sobre pressão e vazão. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho vazão. Se eu apontar para um balde, em 2 minutos eu encho esse balde. Ok? Agora se eu fizer isso aqui, ó. O que eu tenho? Aqui eu tenho pressão. Mas assim, se eu apontar para um balde, eu vou levar 3 minutos para encher esse balde. Por quê que aconteceu isso? Porque para que eu conseguisse pressão, para que a água começasse ali, eu tive que reduzir o diâmetro, eu tive que pressionar o diâmetro da mangueira. Eu pressionei o diâmetro da mangueira. Pressionando o diâmetro da mangueira, neste ponto da mangueira eu ganhei pressão. Neste ponto da mangueira eu ganhei pressão. Consequentemente, eu ganhei pressão na saída e eu atingi um alvo muito maior com a água. É mais ou menos o que acontece aqui dentro. Se eu tenho um óleo que não chegou na sua temperatura, se eu tenho uma viscosidade que não atingiu ainda o seu ponto correto, eu vou ter uma bomba gerando uma pressão gigantesca, porém nos orifícios bem pequenos, onde o óleo precisa passar, e às vezes além de passar, pulverizar, como acontece nos pulverizadores lá dentro do motor, ele não vai conseguir fazer isso. Fora que, como a gente disse, como a gente já sabe, que isso aqui é simplesmente uma transformação da energia térmica para a energia mecânica. Uma vez que você despencou a temperatura do seu motor, você também despencou a potência do seu motor, a fonte de energia dele. Você tirou a fonte de energia do motor. Muito bem, mas aí você me pergunta, mas Herbert, o meu carro não tem radiador, a minha moto não tem radiador,
Ou eu tenho uma moto que não tem sistema de arrefecimento, não tem um radiador, a minha moto é uma CG, a minha moto é uma CB400, é uma moto que não tem sistema de radiador. Pois é, ele não vai deixar de aquecer. Pelo contrário, todo motor ciclo-Otto ele precisa de temperatura para que ele tenha a energia o suficiente para gerar a energia cinética. Mas então agora vamos falar sobre fluido. Quando eu falo fluido, a primeira coisa que vem na sua cabeça é fluido de freio, né? Fluido de freio. Mas o que acontece é que a palavra fluido é para a capacidade daquele elemento de se mudar, de se modificar e se transformar. E o que isso tem a ver com a temperatura? A temperatura, em determinado estado, ela também é um fluido. Então vamos falar sobre um ponto gerador de temperatura. Então se a gente tem um pistão aqui, ok? A gente tem um pistãozinho aqui, e todo o processo de expansão de combustível acontece aqui. E aí você tem o escapamento aqui, ok? Então a geração de temperatura acontece nessa região. Essa temperatura, que nasce lá dentro, na cabeça do pistão, no cabeçote, e ela se irradia subsonicamente de forma muito maior pelo escapamento, tanto é que você põe a mão no escapamento, ele vai estar em torno dos seus 600 graus, mais ou menos, 700 graus, mas aqui na camisa talvez você até consiga pôr a mão, porque ela vai estar em torno dos seus 90, 95 graus. Essa discrepância, essa diferença de temperatura está num vídeo meu que eu vou colocar aqui, benzinho, para você entender o porquê dessa discrepância de temperatura. Ok? Mas vamos voltar para a temperatura. Aqui. A fluidez da temperatura na nascente da sua origem, ela tende a irradiar. Ela tende a irradiar e se transferir por indução para todos os elementos que estão à sua volta. Você já parou para pensar que o câmbio não tem motivo nenhum, o câmbio do seu carro, ele não tem motivo nenhum para chegar na temperatura em que ele chega? Se você pegar um câmbio e colocar ele na bancada, e no lugar do eixo piloto onde entra o motor do carro lá, você colocar um motor elétrico para girar o eixo piloto, você consegue trocar de marchas na bancada lá, você vai trambolando o câmbio na bancada. E ele não vai aquecer. Porque no câmbio não acontecem explosões. No câmbio não acontecem escapes de queima. Você pode ter lá um atrito entre as engrenagens e tal. Ele sai um pouco fora da temperatura ambiente, né? Porque tudo que gera fricção vai subir de temperatura, mas o câmbio não tem todo esse motivo para que, se você chega no seu carro lá agora, na hora que ele estiver num momento de trabalho, que ele atingir a temperatura, se você pôr a mão no motor ele vai estar quente, se você pôr a mão no câmbio, o câmbio também vai estar quente. Às vezes o profissional precisa trocar uma coifa, ou trocar um sensorzinho, e o motor está muito quente, o carro está muito quente, ele precisa deixar o motor esfriar, motor e câmbio esfriar, para ele poder trabalhar, senão ele se queima. Mas por que o câmbio está quente? Porque o câmbio tocou no motor, a temperatura do motor passou para o câmbio. E isso faz parte do processo de arrefecimento. O engenheiro entendeu isso e utilizou esse recurso para fazer com que o câmbio toque no motor num ponto onde não passa água. Você pode perceber que o câmbio está preso num ponto onde a água circula dali para cima. A água circula na região do pistão, camisa e anel. A água passa por ali, ela não passa lá por baixo do bloco onde tem o virado aqui. O câmbio fica preso na caixa seca, é ali para baixo da camisa, da onde fica a camisa. Ou seja, que é para induzir a temperatura, um pouco da temperatura do bloco do motor para dentro do câmbio. E você vai perceber que a liga, o metal do câmbio, normalmente é alumínio. É sempre menos denso do que a do motor. Que é para essa indução ser rápida e a dissipação de temperatura também ser rápida. Chegamos no ponto em que a temperatura ganha fluidez, ou seja, a temperatura se torna um fluido, irradiando pelo ponto de origem, passa por todo o motor, esquenta inclusive o câmbio e tudo que está em volta, a capô, por exemplo, a tampa do motor, o cofre. Você fala e filma ao mesmo tempo. Você chama mesmo, hein, viado? Eu tava só esperando você falar.
O cofre em volta, tanto é que aquela chapa que divide o cofre do habitáculo do carro se chama parede de fogo. Né? É a parede de fogo. Por quê? Porque tudo que está em volta acaba aquecendo, porque a temperatura ela é irradiante, ela se torna fluida e ela se transfere. Ela se transfere. Por exemplo, o Sol nada mais é do que uma energia nuclear, só que acontecendo a milhões de quilômetros daqui. O quê? É uma energia nuclear, é como se fosse bomba atômica explodindo lá, só que essa energia chegando pra gente. Ok, então toda essa energia, ela se irradia. Entendendo que a energia, ela se movimenta, ela se transfere, ela se irradia, quando ela chegar no seu extremo, no ponto onde, se ela nasceu aqui, e ela começa a caminhar, chegar aqui, ela não tem mais para onde ir, se você conseguir fazer com que neste ponto você consiga dissipar a temperatura, então essa troca de temperatura será constante. A não ser que você coloque algo térmico aqui, e você fará com que essa temperatura se acumule aqui. É a mesma coisa que acontece nos fornos. No forno, por exemplo, da sua casa é diferente. A temperatura não pode dissipar, ela tem que se acumular. Você liga lá o forno, lá, pum, acende lá. Na hora que você está fazendo o bolo lá, deixa o forno na temperatura de 200 graus pré-aquecido. Não é isso? Você tá vendo lá o cara fazendo a receita? E quando você está amassando o bolo aqui, a massa está descansando, você está pré-aquecendo o fogo, não é? Então na hora que você abre o forno, para pôr o bolo, vem aquele bafo quente, mas em volta do fogão não. Você põe a mão em volta do fogão, não está quente, não está tão quente. Em alguns fogões modernos até você não sente temperatura nenhuma em volta. Mas na hora que você abre o forno, vem aquele bafo quente, você pega o bolo, põe lá dentro, pum, e fecha. E em volta ele vai proteger todo mundo, ninguém vai aquecer. Porque ele precisou de conter a temperatura lá, porque aquela temperatura vai trabalhar e fermentar todo o bolo, correto? No caso do motor, essa situação tem que ser ao contrário. Em alguns motores que não tem no seu sistema de arrefecimento, radiadores, ventoinhas, líquidos de arrefecimento, você vai encontrar muito isso aqui. Esse aqui é o motor de CB450, ali dentro, ali você tem uma saída para radiadores. Esse caso, nesse motor tem um radiador, mas ele além do radiador, ele tem aletas, tá vendo? Essas aletas é uma engenharia para fazer com que a temperatura saia da sua nascente, da sua origem, flua pelas aletas, e quando chega na ponta da aleta, ela seja dissipada. Então, esse processo de aleta, às vezes é incorporada junto do processo de arrefecimento, mesmo ele tendo radiador, mesmo ele tendo ventoinha. Aliás, o Fusca tem um radiador. É o quê? O Fusca tem um radiador. Às vezes as pessoas não... Muita gente não sabe, mas o Fusca tem um radiador. É nada. Tem um radiador que sai do bloco e a caixa de ar sobe em cima. Prende ele lá dentro. E aí tem uma ventoinha e passa pelo radiador. Que tem um então radiador fui tapeado. Foi tapeado, Então tem um gelador de uma ventoinha lá, né? E tem aquela do alternador. Assim, o alternador, o dínamo, né? Mas lá dentro tem um radiadorzinho assim, pequenininho assim. Que ele refrigera, ele manda esse ar pra dentro do... Refrigera não, arrefece. Refrigerar já arrefece. Conseguiu entender? Você conseguiu perceber que existe uma diferença grande entre refrigeração e arrefecimento? Então você não pode pensar assim, meu motor ele é muito bem cuidado, porque o meu motor ele costuma trabalhar numa temperatura mais baixa do que o normal. Aí o pessoal deixa trabalhar nos seus 90, 95 graus. O meu tá sempre lá embaixo, assim, eu tô zelando do meu motor, eu tô cuidando do meu motor. Eu fiz um esquema aqui que ficou melhor do que zero. Não, meu jovem, você está danificando o seu motor, você está perdendo energia e você está gastando muito combustível. Ok? É isso aí. E outra, gordinho? Quebrou isso aqui, ó. Não dá nada, quebrou, deixa quebrado. O que acontece? Já era. Não tem como soldar. Ali não dá pra soldar. Então Quebrou, já era. Aconteceu nada não. Alguma aí? Não. Tá bom. Corta. É legal, né? É legal, esse negócio de temperatura é muito bacana. Esse assunto surgiu hoje na oficina, a gente falou com os meninos sobre esse assunto. E eu falei, poxa, vamos fazer um videozinho sobre isso? Vamos. Fizemos um videozinho. Tem um negócio interessante também.
que você vai perceber que a junta do cabeçote normalmente as pessoas tem uma moda nova. Os caras fazendo junta de cabeçote em cobre. O cobre, tem uma rolezinha de cobre aqui. O cobre, nesse caso, ele está sendo utilizado como uma arruela esmagável. Mas o cobre, cara, ele é um alto condutor. Tanto condutor elétrico, quanto condutor térmico. Ou seja, quando a fluidez da temperatura chegar na região da junta, ela vai ser transferida com muita facilidade e quase que na sua total fidelidade. Mesma coisa que você baixar um vídeo da internet e que você perde alguns pixels, correto? Você perde alguma definição. Na transferência da temperatura, pode ser que a temperatura que está aqui, que passou para cá, pode ser que ela teve uma perda, uma queda. Já o cobre consegue transferir quase a temperatura na sua totalidade. Então eu não aconselho não. Tem o pessoal vendendo umas juntinhas de cobre aí que não aconselho não. Por quê? Porque a junta do cabeçote serve para isolar termicamente também. Ela não divide somente as galerias entre os cilindros, e a galeria do óleo, e a galeria da água. Não, ela não faz somente isso. Um dos atributos dela também é dividir e separar termicamente o cabeçote do cilindro. Tá bom? Gostou do vídeo? Achou legal? Beleza, dá um like aí. Se inscreve no canal também. Ativa o sininho, tá? Obrigado mesmo, se cuida dessa pandemia. Come as you are. Gostou do vídeo? Que bom! Se quiser retribuir, deixe seu like e se inscreva. Assim você ajudará o canal do Gordinho a chegar para mais pessoas. Come as you are.